25 anos que eu não vi o Rodrigo. Vocês estavam falando isso? Nós fizemos mestrado juntos, e o mesmo orientador do mestrado dele foi o meu, era o Padre Libânio. Vamos fazer um quadro aqui, reencontros, né? Sabe aquela assim? Vocês não se reencontram há 25 anos. 25 É, anos. deixa eu só levantar aqui. E o encontro foi aqui agora. É, Foi- isso é foi aqui. histórico, então. Eu tô Tá te vendo só? falando. E nós dois nos perdemos. O Waze levou ele também pro lugar lá de baixo. Pensei, quem é esse e tal? Era ele. Perdido Caramba. perdido na noite. Até o Waze Até o fez. Waze. No escuro, o seu portão passa despercebido. É. Aqui de noite. É verdade, vamos ter que colocar luzes lá, É. né? Mas não fala mal do Waze que o inventor é israelense. É israelense. É mesmo? Exato. Uma Ca- startup que explodiu. Não, é incrível você pensar que a gente faz o Waze acontecer, né? Exato. Cada uma das pessoas é um monte, como se fosse um monte de célula. Exato. A gente indica onde tá tráfego ou não, cara. É muito legal. E saiu em Israel um carro que dirige sozinho também. Mobileye. O carro dirige sozinho. Você entra no carro, você coloca lá no GPS, senta. Ele tem câmera pra tudo quanto é Tem lado. sensores, câmeras. Ah, que nem o do Elon Musk, né? Tem do Elon Musk, tem do Google, tem da Apple, mas nenhum deles acho que ainda Totalmente tá... aprovado. é. Esse daí será que já tá sozinho? Eu acho que sim. O que mais me impressionou foi que eles extraíram essa tecnologia, essa ideia, para um óculos que proporciona visão artificial para cegos. O quê? Que é Orcam. Eu acho Tem que uma a gente- microcâmera aqui que fotografa, e aí ela lê aqui, General Electric. Sei. E tem um fone de ouvido para o deficiente visual ter mais autonomia. Não tem um negócio de Ah. fé? Porque, ó, eu vim pra cá no Waze e não pensei que eu podia estar me levando... Eu não sabia A onde gente, era. a gente tem uma Eu fé coloquei, na vim tecnologia. com um colega, né, que veio junto, para vir junto comigo, o Fraterigo veio comigo, eu falei, vamos comigo, vamos lá. Mas onde é? A gente veio conversando sobre outros assuntos e seguindo, a certa altura ficamos com raiva. Essa mulher aí está falando toda hora no meio da nossa conversa, era a mulher do Waze. É. Ela ficava falando, não, vai pra direita, eu sei, eu tô Mas tinha que vendo. ter, mas tira tinha o que ter tinha que ter um Waze católico. Vire para a direita. Mas você acredita, você tem fé. Fé é um Tem. pouco isso, né? Você Exato. nem pensa, mas Não, tem. mas olha que perigoso. A gente tá confiando muito nas máquinas. Tá. Quantos telefones você sabe decorado hoje? Quando era criança, eu sabia praticamente o telefone de todos os amigos. Eu não lembro. Da minha mulher, eu não sei o telefone dela de cor. Se eu perder a agenda do telefone, eu não sei Uma ligar. vez eu falei para um aluno meu, você pede a habilitação do piloto quando você entra na aeronave? Ele falou, não, você confia nele. É meu. Então você vai confiar no piloto, você nem conhece, não vai confiar em Deus? Verdade. Aí eu abri um debate, foi muito legal. Mas você tem razão, hoje as pessoas estão cada vez mais robóticas. A gente teve aqui com um cientista, e não sei se foi com ele essa discussão sobre máquinas inteligentes, cada vez mais inteligentes. A gente tem que estar preparado para quando elas tiverem sentimentos. Também. Imagina, você Eu ouvi dizer desliga que o computador e dá fala um assim, tilt. por que você tá me desligando? Exato. Você não gosta mais de mim? Alguém falou que o ápice da inteligência da humanidade foi em 1997. Foi quando a gente fez o mestrado. É. Exatamente. A gente defendeu o mestrado no mesmo ano. Um ano antes que eu E aí o declínio... Você foi- 96. Você foi em 96, 96. eu fui em 97. E disse que depois disso começou o declínio. E com déficit de atenção. Né? Ah, isso é não, certeza. não presta atenção. Hoje o Rodrigo talvez vai saber falar com mais precisão. Acho que hoje fizeram uma pesquisa, qual é a porcentagem que a gente utiliza da capacidade do nosso cérebro? É Uma pequena. porcentagem mínimo, muito é mínimo, pequena. com Acho que é certeza. menos de 10% Com certeza. da capacidade do seu cérebro hoje em dia. Caramba. Mas se a Hoje de gente uma não cuidar, criança não vamos tem- falar de religião aqui, hein? Uma criança- A gente E a tá gente nem vai brigar. É, porque o pessoal quer ver sangue aqui, O né? pessoal quer ver treta. A gente trouxe até adagas aqui, né? Sim. Sabe aquele escolha suas armas? Entre o mandíbula com as armas, né? A adaga, aquela pistola e tal. Mas só... Deixa eu contar uma Tá, história. tá. Faz 25 anos que eu não encontro o Rodrigo. É. Tem um mito, que é um negócio assim, ó, católico defende Maria. Eu acabei de dar um livro aqui sobre de Maria, Maria. dizendo que ela é judia, e dei um livro de Maria para um pastor, dizendo que ele me ajudou no negócio de Maria. Isso sai muita briga, tem família por causa Ele disso, diz que né? um evangélico, outro é católico, o negócio de Maria. Eu tenho uma história do Rodrigo, ele não, acho que você não vai lembrar. Vamos ver. Nós tivemos uma aula, esse negócio, tá gravando aí? Tá... Já tá ao vivo, Tem pessoal. alguém Já tá... ve- Tem alguém Conta vendo? um milagre, Quantas mas pessoas vamos- estão vendo aí? No momento, 3.400 pessoas. Então tem 3.400 pessoas. 25 anos depois eu vou contar uma história. Tá. Nós tínhamos um professor em comum, que é o irmão Murad, Sim. marista, professor, um grande especialista em Maria. E ele estava falando sobre a virgindade de Maria. Ele falando, olha, para o judeu isso daí era meio absurdo e tal, por isso que ela era virgem. Porque então significava, é tão absurdo que Jesus era Deus. Olha só. Ele estava defendendo o dogma da virgindade. Mas ele disse o seguinte, o dogma da Igreja Católica tem 3 níveis. O primeiro é esse daí, todo mundo aceita? O Rodrigo, todo mundo era padre. Só eu que não. Né? Ah, Só é? ele
adventista, pastor, o resto tudo padre, e o irmão Murad. Tá, mas tem o terceiro nível, que Maria ficou virgem depois do parto. Mas esse a gente não vai conversar, né? Porque Eu não sabia disso tem o também. terceiro nível. Aí ele falou, mas tem o segundo nível. Aí o segundo, aí ele começou a dizer, o segundo significa que ela ficou virgem durante o parto. Vocês acreditam nisso? E teve na história do cristianismo gente que disse que isso não é absurdo, porque Jesus passou por Maria como a luz passa pelo vidro. Mas isso daí não é gnose, não é? Porque Jesus seria um raio de luz, ele não foi. E ele começou essa polêmica, né? Que aqui já começa a pegar teorias, num pontinho meio delicado. E aí os padres começaram a rir. E o Rodrigo, sério. A gente pensou, ele vai acabar com essa segunda parte do dogma. O Rodrigo levantou a mão. Você lembra disso? Levantou a mão e disse assim, professor, eu quero dizer que nós, adventistas, defendemos essa segunda parte do dogma aí, que Maria permaneceu virgem durante o parto. Caramba. Aí os padres ficaram olhando. Era o Aquele pastor, silêncio, né? pastor defendendo o dogma e os padres não estavam defendendo o dogma. Aí o pastor disse assim, porque Maria, ela é a nova Eva. E nós, adventistas, temos uma leitura literal da Bíblia. Então a gente acredita que, assim como Eva, pelo pecado, teve as dores do parto, Maria, que não tinha pecado, não podia ter dor no parto. Então ela continuou virgem depois do parto. Certo? O Murad disse, vamos pro próximo dogma, vamos falar da Assunção de Maria. Quantos alunos tinham lá? Oi? Quantos alunos tinham Na no sala de seminário? aula, mestrado era pouco. Às vezes tinha 12, 15 alunos. Eram os 12 e tudo. apóstolos. Mas assim, na época também eu era bem mais novo. Mas só fazer uma parte aqui. Só vozes bonitas hoje, hein? Nossa, o negócio Quem tá escutando A voz aqui dele é de locutor. A sua também. A do também, Rodrigo é A mais. dele é macia. Não, só vozes obrigado. bonitas. Eu não imito Silvio Santos. Vai, né? Vai agora. Mas teve algumas situações também. Interessante isso, porque... Mas quantos alunos tinham, você falou? Depende da matéria. Algumas matérias tinham 15, 12. Algumas matérias era um grupo pequeno. Era pequeno, porque era muito difícil Sim, sim. entrar ali. Eu lembro que quando a gente teve a primeira aula, foi com o padre... que era de Antigo Testamento, Luiz Inácio Stadelmann, um suíço. Uhum. Eu lembro que um dia um aluno perguntou, professor, essa palavra em hebraico aqui, ele falou, como você não pronunciou hebraico? Isso aqui é fenício. E ele deu uma aula de fenício. O homem, ele era um dos tradutores da Bíblia de Jerusalém. E na época eu era muito novo, eu falava as coisas assim às vezes. E teve vezes, isso aqui que eu acho bonito, porque a internet, a gente está falando aqui, a internet é vamos nos incluir nisso aqui, Claro. é para raio de doido. É quase Tem um ser gente vivo, que tá né? aplaudindo. um diálogo tem gente aqui, criticando. Tem gente que tá tem gente assistindo que só fala pra assim, ecumenismo. Gente, verdade. ecumenismo, não. O pastor não vai virar católico, eu não vou virar judeu e só ele não vai explicar- virar adventista. Só explicar pra quem não sabe, o ecumenismo, o que é? O que Bom, seria ecumenismo, que eu acho que o padre pode explicar isso melhor. Ecumenismo é uma coisa mais oficial, quando a igreja católica que levanta sempre essa lebre, quer que as igrejas se unam de uma maneira oficial, através do Concílio Nacional de Igrejas. É diferente de diálogo interreligioso, Que é o que tá que é o acontecendo. que está acontecendo aqui. Entendi. Nós estamos dialogando. E o que mais me impressionou, porque eu vou falar da minha teologia aqui, mas eu acho que eu vou ter a concordância do padre Joãozinho e do rabino Sami também. A fé que Deus deu para Abraão, a emuná que ele deu quando falou com Abraão, vai por ti mesmo, lech lechá, era tão grande que o Deus de Abraão não podia ser só dele. Eu estava assistindo com minha esposa um filme sobre Marte, um seriado que está... Eu vi esse seriado, muito bom. Muito Então, um dos ali, ele é um cara negro, que ele foi criado por uma família judia. E ele foi criado e ele veio de Gana, onde a família dele foi toda arrasada. Aí ele pergunta pequenininho assim, quando eles estão fazendo o Pessah ali, que é a Páscoa, aí ele pergunta assim, por que a família de vocês tem um Deus e a minha não? Porque ele entendeu assim, a minha foi arrasada porque eu não tenho o Deus que os judeus têm. Aí o pai adotivo dele explicou o que era o êxodo, que os judeus também sofreram e tudo. Então olha que interessante, o Deus de Israel não pode ser só de Israel. Deus falou com Abraão assim, em ti serão benditos todos os povos da terra. Todos os povos da terra. E eu entendo assim, eu tenho a minha convicção teológica. Eu tenho uma convicção teológica. Um pouquinho antes de entrar aqui, o padre Joãozinho até brincou. Vai ser uma coisa que só de judeu, porque o Rodrigo guarda o sábado. E na minha convicção, eu creio que o povo de Deus é maior do que o povo que concorda comigo. Então eu vou dar para vocês alguns exemplos. Ali nos jesuítas, houve um momento em que eu também não fui bem
recebido num comentário de um professor. A gente tinha uma aula de eclesiologia. Não sei se você vai lembrar disso. E o Papa, na época do João Paulo II, tinha soltado a encíclica Dies Domini. E um professor de eclesiologia, que era um dos que não gostava muito, não se sentia à vontade de ter um adventista em sala de aula, começou a fazer toda uma apologia à guarda do domingo. Aham. E falou, e eu calado. E ele perguntou assim, tô certo ou não estou? Eu falei, só tá certo. O dia que tá errado é o sábado. E isso custou pesado para mim. Você tá entendendo? Mas interessante que os colegas ali me apoiaram. E alguns professores falaram assim, não, você não pode ser discriminado por causa da sua convicção religiosa diferente. Então eu acho assim, em todas as religiões, em todos os âmbitos, você tem pessoas que fazem uma boa propaganda daquilo e aquelas que não fazem. É. O meu dever é, em primeiro lugar, ser um servo do Criador, como diz o resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao meu próximo como a mim mesmo. E lembrar que a minha Bíblia, a minha vida pode ser a única Bíblia que muita gente está lendo fora da minha igreja. Tá certo? Ou seja, talvez a única Torá que muita gente vai conhecer é a sua vida. É. Não é Seu isso? exemplo de vida. O seu exemplo de vida. E, na verdade, Eu concordo com o Rodrigo, porque só existe um Deus. Então, Só existe um Deus. E se esse Deus... Essa seria a minha primeira pergunta. Exato. Nós todos temos um mesmo Deus aqui nessa Só mesa? existe um. Só um. Na visão judaica, só existe um. Concordamos. E se esse Deus criou o universo, e me criou, e criou você, e criou ele, então nós somos irmãos. Ele Então, também. Todos. Ah, tá. Todos os seres humanos. Todos nós. O povo de Israel recebeu uma missão. A partir de Abraão. A partir de Abraão. Quando Deus fala para ele, Lech lecha me'artzecha me'moladecha me'beitavicha el haaretz asher arecha. Sai da tua casa, da tua pátria, da casa dos teus pais. Mas para onde? El haaretz asher arecha. Para a terra que eu vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ele estava indo. Foi um teste atrás do outro. Um teste atrás do outro. Ele chega lá, não tinha o que comer. Ele não abriu um pio. Cada teste que ele foi superando, ele foi evoluindo espiritualmente falando. Então, essa evolução e esses testes, os 10 testes, o 10º, o mais difícil de todos, que foi a Akedat Yitzhak, que é o filho, Kachet bincha et Yitzhak asher ahavta, o que você gosta, o que você ama, o teu único filho, com Sara, e sacrifica ele, e Abraão ele estava disposto, foi o 10º teste, quando ele ia sacrificar, Deus fala, não, Atai Adat, agora eu sei que você é fiel, digamos assim. Então esse 10º teste deu o título para ele de patriarca do povo de Israel. E o povo de Israel, ele tem o seu legado, a sua missão, mas também tem as suas responsabilidades. Quando a descendência de Abraão, que é Isaac, depois Yaakov, e as 12 tribos, e hoje nós temos só a tribo de Yehudá que sobrou, por isso que nós somos Yehudim. Como assim? Porque as outras tribos se perderam, e sobre a de Yehudá, os Koanim e os levitas, nós temos tradição. Nós temos tradição. Mas por isso que nós somos judeus, nós somos descendentes de Yehudá, de Judá. De uma das tribos. De uma das 12 tribos. Quando aceitamos o compromisso no Monte Sinai, antes mesmo de saber o que estava escrito, Na'aseh v'nishma, faremos e cumpriremos. Mas antes de mais nada, faremos. Quem assina um contrato sem ler? Ninguém. Então isso foi também uma demonstração incrível de fé, que é aquele exemplo do piloto de avião que eu falei. Porque se Deus está nos presenteando com essa missão, sinal que é bom. Então abraçamos isso e temos a nossa responsabilidade de vivenciar e nos comprometer com esses ideais sem desrespeitar o que é sagrado para o outro. Mas isso em nenhum momento deslegitima as outras culturas, os outros povos, as outras nações. Nós temos a nossa história. Eu costumo falar que o judaísmo não é uma religião. Nós somos um povo. Não sei se você concorda. Claro. Nós somos uma tribo, um povo milenar. Estamos isso, até hoje uma, praticando. Veio de uma tribo. Exato. Caramba. E estamos até hoje praticando e vivenciando isso. Mas sabe, nos quatro isso cantos que o Rabino está falando, assim, me emociona, porque o nome desse programa Inteligência. é Inteligência Limitada. E a questão... mas só explicando, Sim. posso falar todo Sim. mundo de você, todo mundo você. Sim. Claro. Mas só explicando,
É porque eu, assumindo a minha limitação da inteligência, eu tô aberto pra aprender coisas toda Não, noite. super legal. É. Mas eu parei... Inclusive, ele falou pra mim que quer se converter ao judaísmo. E eu trouxe o Morelo. O médico vai fazer. É mais fácil ser hoje judeu. Ele vai fazer. Morelo, Mas Hoje, Rodrigo. Você sabe o que é moelo? Exato, ele vai Eu fazer a sei. circuncisão, Rodrigo. Só que tem um problema. Ele tem Parkinson, não tem problema. não tem problema, tranquilo. Aqui. Mas você sabe o que, ajudando aí, o que que... Eu estacionei no inteligência, não cheguei Tá. no limitado. O que que é inteligência, né? Inteligência é intus legere, em latim. É entrar dentro. É ler, legere é ler dentro. Intus, dentro, ler. Então, a fé, ela é muito mais... A gente estava falando de fé, né? É. A fé é muito mais do que crença. Porque a crença é um código da fé. É uma elaboração, é uma racionalização da fé. E quando é fé, é inteligente. Então, quando pessoas dispostas a ler dentro... E é engraçado porque as pessoas dizem que fé é o contrário da inteligência. No Exatamente. mundo. Não é o que a gente escuta? Mas espera aí. Ou você acredita na ciência, ou você tem fé, como se fossem Não, mas coisas... de acordo com Calma o que lá. o padre está falando, não. Então, Não, eu quero entender. não. É. O fundador da nossa congregação, que é o Padre Deon, a gente leva essa cruz aqui, né? Depois vamos falar da cruz. Quero saber. Ele falava que precisamos ter uma fé inteligente. Uhum. Então, o que é uma fé inteligente? Porque o fundamentalismo não tem uma fé inteligente, não é? E eu estou falando de fundamentalismo e não fundamentalidade, né? Uhum. Porque o Rodrigo uma vez que me disse, fundamentalidade? a Não sei. fundamentalidade você se esconde no porão, não é? Tá. E não vai para a superfície, você não Isso. mostra o rosto. Então é fundamentalismo, então é só o meu umbigo, não é? Entendi. É só os meus fundamentos. Eu E quero daí, impor a minha, o que eu vou acho. dar um exemplo de fé inteligente, né? Que tem a ver com o Rabino. Pegou fogo, não sei se lembra, pegou fogo acho que foi um atentado, na sinagoga de Buenos Aires. Lá o Rabino era Abraham Skorka. Lembra disso? Uhum. E o arcebispo era um tal de Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco, não é? Era o rabino. Era o arcebispo e o outro era o rabino. E todo mundo poderia pensar, bom, o arcebispo vai pedir oração pela comunidade judaica de Buenos Aires. Não, ele procurou, o rabino disse, como é que nós podemos ajudar a reconstruir a sinagoga? O rabino disse, bom, vamos ter que investir um tanto aqui, vai custar tanto, não sei o que. Ele, ó, dinheiro eu não tenho. Vamos fazer um livro? Como assim? Vamos fazer um debate, vários debates entre o arcebispo e o rabino. E fizeram vários debates abertamente, foram gravados e lançaram um livro, que pouca gente conhece, Entre o Céu e a Terra. Está traduzindo em português. Entre o Céu e a Terra. Eu tive Mas esse livro. era O Bergoglio, É. que hoje é o Francisco. Aham. Né? E um dos debates entre eles é sobre o demônio. Que jesuíta, você sabe, né, Rodrigo? Uhum. Gosta muito de falar sobre se tirar o demônio dos exercícios espirituais de Santo Inácio, né? O Papa adora falar de demônio. E aí começou a falar, vamos falar do demônio. Aí o rabino diz, bom, é Satã. E aí é impressionante o modo como o diálogo inteligente vai encontrando campos de confluência entre as duas. Intersecção. Intersecção. E vai criando unidade. E vai criando comunhão. Não é? Então, por exemplo, fala de Abraão, eu fico pensando, caramba, isso é muito inteligente. O sujeito vai para a terra da promessa, depois volta para a Caldeia, né? E dá ânimo, a visão dele dá ânimo para chegar, para um povo caminhar 40 anos para chegar até lá, ou seja, é gasolina, a fé inteligente é combustível. Sabe o que me emociona muito em Abraham? Que ele quando ele foi testado, sai da tua casa, ele tinha 75 anos de idade. Exatamente. Então, Quer dizer, para eu convencer minha avó meu pai tá com essa a mudar idade. de bairro, não consegui, eu tentei. Eu falei, vó, esse bairro é melhor pra gente. É difícil, ela já tem a rotina Já tá lá dela, já tudo. tem lá a padaria, tem a banca. Tem a sua rotina. Então, e ele não estava desocupado, sabe? Não era aquele velho aposentado que joga dominó e vai comprar pão na padaria e volta. Não. Tá escrito Etanefesh Asher Asu Beharan. Que quer dizer que eles levaram junto a alma que eles fizeram em Haran. Que alma é essa? Ele era um palestrante super famoso. Ele trazia os homens, Sarai, a sua esposa, trazia as mulheres. Quer dizer, ele, com essa idade, com o sucesso que ele tinha, o canal dele no YouTube devia ter milhões milhões de seguidores. Tinha fila para escutar. É. Ele devia achar, bom, a minha missão eu já cumpri, não? É. De repente Deus fala, não, você ainda nem começou.
Lech Lechá. Isso é muito Vai louco. curtir O mesmo. teste foi, Rodrigo, que ele foi sem entender o motivo. Porque, Deus, eu tô te apresentando pra ele, você Tem quer que eu saia daqui? Tem pessoal mais Exatamente. novo pra ir. Você quer que eu porque- saia daqui? Eu tô fazendo uma missão maravilhosa. E Deus prometeu pra ele, Leanatha, Letovatha, isso vai ser pro teu bem. Aqui você não tem filhos, lá você vai ter filhos. Aqui você não tem fama, lá você vai ter fama. Ah, essa O que área você não podia ter abençoar, filho. será abençoado, você vai ter riqueza. Imagina alguém chegar pra você, Vilela, fala, Lech Lechá Le Hollywood, lá você vai ter dinheiro, fama, prestígio, tudo. Filhos você não tem aqui. Quem não vai? Então que teste é esse? Na minha visão, o teste dele foi ter ido sem entender o porquê. Confiando em Deus que tinha um propósito maior pra sua vida. E eu posso complementar uma coisinha aqui? Bom, vai ser petulância minha falar de hebraico com o Rabino perto aqui. Ah. Né? Gente, Não, mas eu me emocionei quando você me cumprimentou e falou o hebraico, eu me emocionei. Poxa, obrigado. Eu fiquei feliz, viu? Porque eu amo muito essa língua. Não existe no hebraico bíblico uma palavra específica para fé. Não. Não. A que mais se aproxima é emuná. 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 E A traduzir ideia da emuná- fé não existe. Não, a ideia sim, o Ah, tá. vocábulo emuná. É porque no hebraico bíblico não existe ideia de coisas abstratas. Isso foi Entendi. criado pelos gregos a partir de Platão. Tá. Então, por exemplo, enquanto você considera uma pessoa fiel, o hebraico diria, ele caminhou com Deus. Tá. Você entendeu? O que é uma pessoa justa? Uma pessoa que caminha. Por isso fala assim, esse é o caminho, andai nele. Então, tem muitas expressões idiomáticas do hebraico bíblico que são muito concretas. E fé seria o seguinte, imagina que você está numa água, assim, nadando, e você não vai aguentar, você vai se afogar. Passa um tronco de árvore boiando. O que você faz? Você agarra nele. Isso é emuná. Tá. Você entendeu? Da palavra emuná vem a palavra aman, firmeza. A gente fala muito amém depois da oração. Quer dizer, assim, nisso eu me agarro. Aquela verdade, cena, é verdade. aquela cena de Pedro afundando, Jesus andando sobre a água. É. Ele diz assim, diz que eu vá até você. Aí ele tá olhando para Jesus, ele fica em cima da água. De repente ele olha para a nuvem e afunda. Aí Jesus dá o braço, né? E Exatamente. diz assim, homem de pouca fé, porque você duvidou. Por que você duvidou? Então, quer dizer, esse agarrar. Agora tem uma coisa interessante. Já que eu falei do hebraico, eu vou passar uma ponte para dialogar também com a teologia escolástica aí, que o Joãozinho sabe bem disso também. No latim, você tem dois tipos de fé. A fidesque e a fidesquá. Uma é a fé doutrinária, que os católicos chamam de dogma, nós chamamos de doutrina. É a cerebral? Por exemplo... Isso aí é interessantíssimo. A fé doutrinal é o seguinte. Por exemplo, ele acredita que no Yom Kippur tem que jejuar. Isso faz parte da fé doutrinal dele. Que ele tem que usar um kippá, que ele está constantemente sob o perdão, a cobertura de Deus, uma questão de reverência. Ele entra na sinagoga com kippá, tá certo? A fé doutrinal do padre Joãozinho, o Santo Sacramento, a hóstia consagrada, a missa, a intercessão dos santos. A minha fé envolve a volta de Jesus, a guarda do sábado, uma série de coisas. Isso é fé doutrinal. Isso são dogmas ou não? A Igreja Católica chama de dogmas, Tá. mas aí teria que ter uma explicação melhor, que Entendi, eu prefiro tá. que o Joãozinho Tá dê. bom. E tem a fé relacional, fidesquá, fidesque. A fé relacional é aquela fé que eu tenho com o Criador, que a fé do dogma, ou da crença, só tem sentido se eu tenho uma relação com ele. É uma coisa pessoal? Exatamente. Eu nunca sei, Rodrigo, eu tenho um defeito na minha teologia que eu nunca sei qual é a fidesquá e qual é a fidesque. Né? Então eu pedi aqui ajuda universitária, né? Aham. A fidesquá, né? É a fé em quem? É relacional. Relacional. Tá. Fidesquá. Em latim é fidesquaque creditur. E a fidesque é a fé em quê? Em quê? Exatamente. Então vamos lá. Fidesque. Eu creio que Jesus é o Senhor. Que Jesus é Salvador. Eu creio. São os códigos de fé. Eu creio nisso. E as pessoas acham que essa crença, esse código de verdades é a fé toda. Não é. Não é a fé toda. não é. E outra, só faz sentido o código, né? A verbalização da fé, a elaboração, aí vem a razão. Racional. A racionalização da fé só faz sentido a partir da relação. Então, por exemplo, se nós três nos relacionamos, e aí vem o ecumenismo, e partimos o bolo juntos, e cada um pega uma bala, e nós viemos no mesmo lugar, com uma pessoa mediando, nós aceitamos que somos irmãos, e que somos amigos, e que vamos cantar parabéns a você, e que temos uma história juntos. Isso já criou entre nós um laço de comunhão, antes de falarmos de pontos conflituosos da crença. Porque tem coisas que, se eu começar a falar aqui com o Rabino, nós vamos chegar numa divergência de crença. Com respeito.
Com respeito. Com respeito. Ele vai dizer, olha, tudo bem, Jesus era judeu, mas eu não posso crer, aí eu não posso crer que, não em quem, eu não posso crer que ele era Deus. Que, Ok. não quem. Eu não posso crer que, nesta verdade. Entendi. Né? Mas continuamos amigos. E continuamos cantando parabéns O que a é você. muito difícil hoje em dia isso. Muito As pessoas Precisa dizem, maturidade. você não pra pensa isso. igual a mim, Time com política. é cancelado. com tudo. Exato. E o pior de tudo, se você é meu adversário no jogo de futebol, nós não somos só adversários, nós somos inimigos. Inimigo, E aí se confunde, por exemplo, uma eleição com uma guerra. É o que aconteceu. Em 2000. E eu tenho medo do ano Muitas que vem, né? famílias. Uma eleição Você tá é uma com medo guerra. de quê? Do ano que vem, que vai ser essa Você não guerra vai- de o novo. Danilo vai sair. Já pensou Já. se ele sai, o Danilo Gentili de É que- candidato? Agora, a fé em quem, que daí vem é a fé pela qual se crê. Né? Então a fides qua que é o interessante, porque a fé em quem é a fé na pessoa. É a fé em Deus. Então, a partir da fé relacional, aí os outros códigos de fé, eles vão não se concordando, mas mesmo na divergência, nós temos uma unidade. Aquilo que